Jesus. Amém. Nos abençoa nesse aperfeiçoamento, Senhor. Nós queremos ouvir Tua palavra, queremos estar com o nosso coração atento, praticar, Senhor, o Teu falar. Nós somos um, ó Senhor, e queremos avançar, cooperar com o Senhor. Por isso, Senhor, abre Teu coração para nós. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor, por mais um aperfeiçoamento. Esse é o primeiro de 2018, né? E antes de começar esse aperfeiçoamento, eu vou falar um pouco, uma retrospectiva de 2017, como é que nós estávamos e como nós chegamos no final de 2017, como é que está a nossa situação hoje, e qual é o nosso sentimento para 2018, tá? Então, o primeiro ponto, vocês lembram que no começo do ano 2017, nós fizemos um diagnóstico das igrejas. E nesse diagnóstico, nós descobrimos alguns pontos de melhoramento e nós passamos a melhorar a cada aperfeiçoamento. Então, naquela ocasião, a gente viu que nossas reuniões estavam, assim, meio apagadas. Nossas reuniões, né, não eram preparadas por nós de forma antecipada. Muitos de nós, no próprio diagnóstico, colocou que estávamos chegando atrasados nas reuniões, e a reunião que estava marcada em determinado horário acabava começando meia hora depois, e isso ficava muito ruim, não somente para nós, mas para os irmãos também, que não via, né, na gente que estava à frente uma maior responsabilidade, e os próprios convidados, daqui chegando nas reuniões, fica meio sem entender a nossa maneira improvisada de se reunir, né? E além disso, nós vimos também, de acordo com as próprias, né, respostas de vocês aos questionários, que faltava um maior envolvimento na nossa comunhão com o Senhor, na palavra do Senhor. Poucos de nós estavam realmente entrando na Bíblia e gastando tempo ali na palavra do Senhor, e muito menos ainda lendo os livros espirituais e o alimento diário. E além disso, né, muitos também responderam que fazia já 2, 3 anos que não participavam de conferências, até mesmo as conferências regionais. E aí isso nos deixou um pouco preocupados, e aí nós vimos que a situação das igrejas depende da situação da nossa liderança. E aí foi quando a gente começou a fazer um trabalho de aperfeiçoamentos a cada mês, até o mês de dezembro, no intuito de a gente resolver esses problemas que estavam acontecendo entre nós, para que o Senhor pudesse ter espaço e ganhar novas pessoas, nossas reuniões serem reuniões alegres, onde nós mesmos, né, teríamos vontade, alegria em estar nessas reuniões, os irmãos também ir para as reuniões não como um peso, mas cheio de encargo, cheio de vontade de participar. Reuniões em que a gente já preparasse com antecedência os irmãos que vão cuidar do louvor, que vão cuidar dos hinos, que vão cuidar da palavra, da recepção, o cuidado com os convidados que chegam. E a gente viu tudo isso, essa necessidade, e nós começamos a fazer esse trabalho. E graças ao Senhor, irmãos, nós fizemos outros questionários no decorrer desse ano passado, e esses questionários foram apontando uma melhora entre nós. De forma que eu creio que vocês mesmos que estão aqui são testemunhas, né, pelo que eu tenho ouvido de vocês mesmos, que as reuniões mudaram, não é? O encargo também de buscar mais o Senhor mudou, da palavra. Então a gente está vendo agora, entre vocês, mais encargo pelas coisas do Senhor, pelos negócios do Senhor. E nós esperamos que nesse ano 2018, nós possamos avançar mais. Inclusive, vocês lembram que nós falamos, né, irmãos? Esse ano de 2017, ele vai ser um ano onde a gente vai cuidar de arrumar a casa, né, cuidar de nos aperfeiçoar a liderança, para que 2018 seja um ano que a gente possa realmente sair para propagar o Evangelho, sair para avançar, levar a palavra do Senhor, e levar essa palavra com intrepidez, não é? E nós sabemos, irmão, que as coisas são contra nós, tudo é contra nós, não é isso? E
nós temos que nos unir, porque Deus só conta conosco para avançar, estabelecer seu reino nessa terra. Então, se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Então, eu queria ler com vocês Atos capítulo 4. No capítulo 4, logo no começo aí, versículo 23, estão vendo aí? 23, 4, 23. Não tem aí uma epígrafe, né? A igreja em oração, não é isso? A igreja em oração. Então, quando você vê aí o versículo 29 ao 31, diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém? Então esse, era o encargo da igreja primitiva. Qual era o encargo dos irmãos? Era anunciar a palavra, ou seja, pregar o evangelho. Esse encargo não mudou, irmãos, ainda é o nosso encargo hoje. O nosso encargo principal é anunciar a palavra do Senhor com intrepidez. E nós temos que estar bem claros que Deus, irmão, Ele nos chamou. Nós temos uma identidade. Nós temos que saber quem somos nós. Quem é você? Se alguém perguntar quem é você, você tem que responder: eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus escolheu você. E Jeremias fala que Ele nos consagrou no ventre da nossa mãe. Ali nós somos consagrados. E Ele espera em nos enviar para uma missão, para um propósito. Então Isaías fala: quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías falou assim: eis-me aqui, Senhor. Nós temos que ser esse que fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a nossa identidade é: nós somos filhos de Deus. Nós não somos pessoas comuns. Nós não somos iguais às pessoas que vivem no mundo. Nós temos algo diferente em nós. Nós nascemos de novo. Nós somos regenerados e nos tornamos filhos do Altíssimo. Para quê? Por que Deus fez você nascer nessa terra? Porque Ele tem uma missão para você. Qual é a missão? A nossa missão, irmãos, é cooperar com Deus para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Vocês concordam comigo? Qual é a nossa missão? Cooperar com Deus para que o seu reino seja estabelecido nessa terra. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A questão é que muitas vezes nós nos preocupamos com nossas coisas, nos preocupamos com o nosso trabalho, com nossos estudos, com nossa família, com isso e aquilo, e esquecemos o principal, que é o reino de Deus. Não é para você não se preocupar com outras coisas, você tem que se preocupar sim, mas o Senhor falou: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que crer nisso e viver pela fé. Então, nós somos filhos de Deus e a nossa missão é cooperar com Deus para que seu reino seja estabelecido nessa terra. Amém? Esse é o nosso objetivo. Então, esse ano 2018, quem vai para a conferência em Sumaré, vai ver que o tema principal, o tema da conferência vai ser relacionado à propagação do Evangelho. Então as igrejas vão ser encorajadas a, nesse ano de 2018, nós realmente pregarmos o Evangelho. As igrejas estarem ativas, com um propósito, não meramente de se reunir, mas a gente precisa de duas coisas: da vida da igreja e da propagação do Evangelho. A propagação do Evangelho
visa uma coisa, visa levantar igrejas, levantar a vida da igreja em cidades que ainda não tem. E aí, depois disso, vem a questão da edificação dessas igrejas. Paulo falou em Efésios capítulo 4, ele concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que mais? Para o desempenho do seu serviço, do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a função dos apóstolos é primeiro levantar as igrejas. E uma vez que essas igrejas são levantadas, agora eles vão suprir a palavra, para que haja edificação. Então se você ler, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 13, você vai ver lá que Paulo fala assim, que as palavras que ele tem falado são para a edificação da igreja. Então, graças ao Senhor, que Deus não deixou a igreja hoje, contemporânea, sem apóstolos. Nós temos apóstolos. E esses apóstolos são para nos encorajar. Nos encorajar a quê? A sermos edificados juntos, a avançarmos. E nós vamos ver nesse material que a gente vai distribuir hoje para vocês, que nós não podemos ser igrejas isoladas. Por um lado, nós temos a vida da igreja na cidade. E temos que fazer com que essa igreja cresça, avance, os irmãos que estão ali cresçam e avancem. Mas nós não podemos esquecer que Deus também quer fazer com que essa vida da igreja que nos alcançou na nossa cidade, alcance também todas as cidades que ainda não foram alcançadas. Essa obra é muito grande, irmãos. O Senhor falou que a seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos. E nós temos que rogar ao Senhor para enviar mais trabalhadores para a seara. Então, nós estamos numa cidade, como aqui nesse mapa que está verdinha, nós temos a vida da igreja. Mas quando a gente olha para esse mapa e vê tantas cidades que não foram alcançadas ainda, tantas cidades que não têm a vida da igreja, qual o sentimento que brota do nosso coração? Então, por isso que nós estamos numa luta, né? Na verdade, essa obra do Senhor é uma só, e todos nós devemos nos unir nessa obra de maneira unânime, de maneira não somente na unidade, mas na unanimidade. Então a unidade, ela é muito mais fácil do que a unanimidade, porque a unidade, ela é do Espírito, e uma vez que nós estamos no Espírito, nós somos um, não é verdade? Então a unidade é do Espírito, mas a unanimidade somos nós que vamos fazer. A unanimidade é uma palavra em grego que quer dizer uma somente, um só pensar, um só parecer. Então, todos nós precisamos, irmão, de pensar a mesma coisa com relação à obra do Senhor, ao avanço do Evangelho. Nós não podemos nos isolar, nós temos que nos unir. Então, lá em Gênesis capítulo 11, você sabe o que aconteceu naquela situação, que eles se uniram para edificar uma torre, a Torre de Babel. E quando o Senhor viu a unanimidade deles, ali eles não tinham unidade, eles tinham unanimidade. E quando eles se reuniram, aí a Bíblia fala que eles eram um, eles tinham a mesma mente, eles tinham o mesmo propósito. E aí Deus olhou para eles e falou assim: eu vejo que eles são um, já não haverá limites para eles, já não haverá barreiras para eles fazerem tudo o que eles intentam, tudo o que eles querem fazer, porque Deus sabe que o segredo do sucesso é a unanimidade. Por isso, irmãos, trazendo para nós, se nós formos um no propósito de Deus, não tem barreiras para nós. Nós vamos conquistar toda essa terra para o Senhor. Quando olhamos para esse mapa, irmão, nós vemos que apesar de nós sermos pequenos, mas em Joel capítulo 3, no versículo 10, diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Por que nós somos fortes? Porque nós temos o Senhor. Nós somos fracos em nós mesmos, mas o Senhor falou: tudo posso. Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Então não vamos olhar para o desafio, não vamos olhar para os gigantes, vamos olhar para a ordem que o Senhor nos deu. O Senhor falou: ide, ide. Essa ordem não foi somente para os apóstolos, foi para todos nós. Ali fala de discípulos, né? Ele chamou os discípulos e falou assim: ide, pregar o Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho nos salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o nosso encargo, né, nesse ano
de 2018 é o encargo do avanço. Isaías capítulo 54. Abra aí Isaías 54. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 3. Isaías 54, versículo 2 e 3. Vamos ler juntos. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Essa é uma palavra profética para nós hoje. Agora Joel capítulo 3. Logo depois de Daniel, aí vem Oséias, depois de Oséias vem Joel. Joel capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Amém? Diga o fraco, eu sou forte. Agora Mateus 24. Mateus capítulo 24. Versículos 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, e esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui fala que a iniquidade vai se multiplicar sobremaneira. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, isso já está acontecendo? A palavra de Deus também diz assim, que nesses últimos dias, o amor de quase todos vai esfriar. Eu quero perguntar a vocês, isso está acontecendo? Aí depois o Senhor fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí quando ele entra com a propagação do Evangelho, ele fala que, eu sinto que essa é a maneira de sermos salvos. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora eu quero perguntar para vocês, esse Evangelho que vai ser pregado em todo o mundo, quem vai pregar? O Senhor pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu pergunto a vocês agora, usando o termo de Isaías, o Senhor está perguntando nessa manhã, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que é que vocês vão responder? Amém? Essa é a maneira, irmãos, nós sermos salvos. Nós temos que ter cuidado. Porque com o passar do tempo, nós esfriamos com relação ao propósito de Deus. Deus quer estabelecer seu reino aqui. E isso é muito prático. Não vai acontecer de maneira misteriosa. Esse reino que vai estabelecer somos nós. Se você e eu não sairmos, se você e eu não lutarmos, quem vai lutar? Por isso que eu digo que o Evangelho, a propagação, e essa unanimidade em torno do Evangelho, é que vai nos fazer e vai nos fazer ativos nas igrejas e com um objetivo. Porque senão,
Nós vamos passar muitos anos só nos reunindo. Reunindo. Mas a questão é, o Senhor quer voltar. Mas para Ele voltar, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Para Ele voltar, o Evangelho tem que se expandir. As cidades têm que ser alcançadas. Nós temos muitos irmãos espalhados por essas cidades aqui que não sabem o que é a vida da igreja. Não sabem o que é o Evangelho do Reino. Não tem uma embaixada do reino, não tem uma bandeira do reino estabelecida ali. Não tem a vida da igreja. Pode ter a igreja, mas falta a vida da igreja na sua plenitude. E nós precisamos levar isso para os irmãos. Levar esse Evangelho do reino. Então é uma luta, irmãos, que a gente vai ter que travar. E isso vai nos fazer em um só propósito. E isso vai nos levar a ter uma missão mais clara na nossa vida. Eu até falei para os comportadores aqui, eu vou repetir para vocês, que quando um homem não tem um alvo, ele fica perambulando sem saber onde chegar. Eu já contei para vocês aquele trecho, né, de Alice no País das Maravilhas, essa historinha, né? Que ela pergunta, chega no caminho em que tem alguns caminhos que se repartem ali, ela não sabe que caminho tomar. E ela pergunta a um gato, que é o sábio, que caminho eu devo tomar? E o gato responde para ela, você quer ir para onde? Ela fala, eu não sei. E ele falou assim, então qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe, irmão, eu estava pensando nisso de manhã, quando você diz sim para algo, você diz não para o restante. Amém? Quando você diz sim para o Evangelho, você diz não para o mundo. Quando você diz sim para o Evangelho, você diz não para o pecado. Quando você diz sim para o Evangelho, você diz não para a sua carne. Porque você tem uma meta. Primeiro, nós fomos colocados na igreja para sermos aperfeiçoados. Para crescermos. Tem que haver em nós crescimento. Se não houver crescimento, irmão, nós não vamos reinar com o Senhor. Essa é uma verdade absoluta que eu estou falando para vocês. Se nós não crescermos, nós não vamos ter condição de tomar conta dos negócios do Senhor no reino. Se você não toma conta dos negócios do reino hoje, no futuro você também não vai tomar conta dos negócios do Senhor. Se você não cresce hoje, como vai crescer no futuro? Na grande tribulação? No ranger de dentes? Nós não queremos ficar nessa esfera, né? Nós queremos avançar. Mas eu digo assim, para você dizer sim para o Senhor, irmão, não é fácil. Não é fácil dizer sim para o Senhor. Você abdicar da sua vida da alma, dos seus prazeres da carne, das suas coisas, que muitos de nós ainda têm no mundo, não é fácil. Não é fácil ser um Jeremias, não é fácil ser um Isaías, não é fácil ser um João Batista que foi lá para o deserto e abandonou tudo, viveu comendo gafanhoto e mel silvestre. Não é fácil. E a Bíblia fala que o mundo não é digno de nós. O mundo não é digno de nós. Nós não temos nada com o mundo. Nós não somos do mundo. Você sabia disso? Você não é do mundo. Você é de Deus. Então tem que haver em nós, irmãos, um sentimento generalizado de dizer assim, eu quero a volta do Senhor. Lá em Apocalipse 22 fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando é que o Senhor vai vir? Quando o Espírito e a noiva disserem, vem, Senhor. Então o Senhor conta conosco, irmãos. Amém? Nós vamos ler agora essa apostila que eu preparei para vocês. Ela tem 7 tópicos. Tem 7 tópicos, tá? E esses 7 tópicos foram retirados das mensagens 7 e 8 do primeiro volume do Alimento Diário
e 1 e 2 do segundo volume. Elas são mensagens muito ricas que falam dos princípios de liderança das igrejas. Uma vez que Deus nos chamou e colocou à frente das igrejas, como é que nós devemos nos portar? Depois, abriu nosso coração para se expandir na questão da obra. Mas quando fala de obra, Deus tem uma ordenação. Como cooperar nessa obra? Qual deve ser o nosso foco? Qual é o foco da igreja? Depois, a importância de termos uma vida da igreja adequada. Como é importante. E o que é uma vida da igreja adequada? Como se preparar para a luta? Vocês sabiam, estamos numa luta, uma guerra. Como se preparar para ela? Unidade e unanimidade em primeiro lugar. Depois, a necessidade urgente de arrumar a casa. Aquilo que nós fizemos durante o ano todo. Trabalhamos os aperfeiçoamentos para arrumar nossa casa, para poder avançar. E o sétimo, que é a base de tudo, como ter uma vida cristã vencedora. 2 trilhos, irmãos, não tem outro caminho. Eu digo a vocês, não existe outro caminho para ter uma vida cristã vencedora. Só tem 2 trilhos, não tem atalho. Só tem 2 trilhos. Um trilho é a palavra de Deus. O outro trilho é a oração. Graças a Deus, nós podemos falar que o Senhor deu palavra para nós. Nós somos uma igreja que tem palavra. Tem muita palavra. Mas eu digo a vocês uma coisa, nós somos uma igreja capenga em oração. E eu digo a vocês, nós não somos homens de oração. Nós não somos. Nós temos que ser homens de oração. Tem que orar para isso. E aqui no final eu coloquei algumas frases para vocês lerem sobre oração. Eu vou ler só uma delas para a gente entrar. Que é uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Está vendo? Dá para entender isso? Ore até que consiga realmente orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que você está fazendo as melhores orações. Eu digo assim, irmãos, quantas vezes nós fazemos coisas sem depender do Senhor? Tomamos decisões sem depender do Senhor. Cada um vai receber agora a sua apostila, tá? A base de tudo é a oração. Eu acharia até melhor, Sandro, sabe o quê? Que a gente primeiro formasse os grupos, para depois distribuir nos grupos, fica mais rápido. E aí os irmãos não perdem atenção. Então pode segurar. Então, irmãos, a base de tudo é oração. Eu estava tendo comunhão agora em Mossoró com um irmão, Edinô. Eu acho que os irmãos conhecem Edinô. É um senhor já de idade. E ele estava me dizendo, Jobson, eu trabalhei lá em Minas Gerais, num lugar que tinha escoamento de ferro. E tinha vagões que tinha 30, ou melhor, uma locomotiva que tinha 30 vagões. Puxava 30 vagões. Apesar da força dela, apesar do combustível que ela tinha, se não tivesse os 2 trilhos, ela não andava. A locomotiva não anda. Ela pode estar carregada de tudo. Pode estar cheia de combustível. Pode estar nova. Sem trilho, ela não anda. Com um trilho só, também não anda. Tem que ter os 2 trilhos. Então o nosso maior desafio, irmão, vai ser esse ano. Nós tocarmos bastante nesse ponto, para nós nos tornarmos homens e mulheres de oração na igreja. Aí o Senhor vai ter caminho em nós, e nós vamos apressar a volta do Senhor. Amém? Então, vamos fazer da seguinte forma, tá? Esse salão aqui é grande, nós vamos distribuir ele em 7 grupos, tá? 7 grupos. Eu acho que tem uns 70 irmãos aqui, 7 grupos de 10, tá? Pode começar por aqui, grupo 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, tá? E vocês vão ler toda a apostila, vocês vão gastar 20 minutos para ler.
Mas a gente vai dar 30 minutos para vocês, para ainda ruminarem o que vocês vão ler, tá? E depois que vocês lerem, nós vamos chamar vocês para aqui para frente, um representante de cada grupo, tá? Vocês vão escolher um representante, para que esse representante fale de um tópico. E aí eu vou dizer que tópico vai ser. Então vocês têm que conhecer todos os tópicos, tá? E aí quando chegar pertinho eu digo, você vai pegar o tópico 1, você vai pegar o tópico 2 e assim por diante. Tá bom? E aí vocês vão aqui para frente e vocês vão apresentar o que vocês ganharam da leitura. Amém? E depois a gente faz um arremate. E essa reunião não pode terminar sem oração. Então, quando a gente for terminar, no final de tudo, todos nós vamos dar as mãos aqui ao redor desse salão, fazer um círculo bem grande, vamos nos ajoelhar, dar as mãos e vamos orar para que a obra do Senhor avance. Amém? Amém?